Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos continuar com a chamada Web Service REST que montamos no vídeo anterior. Bom, então nós chegamos a montar no vídeo anterior esse fluxograma aqui, né? Nós temos um primeiro fluxo onde fazemos o tratamento do CEP através de uma expressão regular. Esse fluxo vai estar na camada cliente. Depois nós vamos passar essa informação que é esse CEP tratado para um segundo fluxo, que será na camada servidor, que vai montar a chamada REST e a partir daí do resultado exibir os valores dos componentes. Esse fluxo aguarda um parâmetro aqui, CEP, que já é o CEP tratado, e agora vamos continuar montando aqui a chamada Web Service do via CEP. E para isso vamos utilizar uma função da API chamada REST consumir Web Service. Essa função aguarda 6 parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é a ação que você vai executar. O REST pode executar ação como push, get, delete, insert e por aí vai. Depois a URL desse Web Service, que aqui no caso é aquela URL do via CEP. Nós temos também parâmetro da postagem, a regra a ser executada, né? Você pode pegar esse conteúdo e caso seja um fluxo cliente, você vai chamar um outro fluxograma que vai receber o resultado da chamada desse web service. Os parâmetros da regra, caso tenha algum, e parâmetros do cabeçalho, caso você queira passar algum, tá? E aqui vem o retorno do serviço web. Nós já sabemos que esse retorno é um JSON, né? Nós vimos no vídeo anterior, então essa é a função que eu vou aplicar. Eu só vou indicar aqui o primeiro parâmetro, que é a ação que eu quero que ele faça, que execute. Nós vamos fazer um get. O segundo parâmetro é o URL, e a URL a gente já viu lá naquele endereço de exemplo, né, que é a composição desse endereço, né, que está aqui, ó, desse endereço, adicionando o CEP tratado e o tipo de resposta que nós queremos, que é o JSON. Então eu vou copiar aqui, Ctrl C. Aqui no Maker eu vou colar, Ctrl V. Faltou aqui o http viacep.com.br barra ws barra e aqui viria o número do CEP, né? Vou dar um Ctrl X nisso aqui, mantendo a barra. E eu preciso concatenar esse conteúdo com mais informações, então eu vou inserir acima aqui uma função de concatenação. Pronto, então eu vou juntar esse conteúdo com o CEP, que é o parâmetro do meu fluxo, já é o CEP tratado, que é o número, e no final eu vou adicionar esse restante aqui, que é barra JSON, que é o formato que eu espero que eu quero da resposta, né? Pronto, então isso aqui vai fazer a chamada do serviço REST. Os próximos parâmetros são opcionais, eu não vou chamar, e o conteúdo disso aqui é um objeto JSON. Então, acima do resultado, eu já vou usar uma função aqui para transformar isso aqui para um objeto JSON, para o Maker entender que é um objeto JSON. Então, JSON criar objeto, tá? E vou criar uma variável chamada JSON do tipo variante e essa variável que vai armazenar o resultado ali do JSON. Pronto, então agora eu tenho um JSON que é a resposta do web service do ViaCep. Tendo esse JSON, agora eu posso ir pegando as chaves lá do JSON e exibindo nos conteúdos. Então, por exemplo, exibir logradouro, nós temos lá no tipo de retorno ó, uma chave chamada logradouro. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar de novo a função alterar valor do componente. O componente está no formulário endereço. O nome do componente é logradouro, como a gente já viu. E o valor vai ser a chave, uma das chaves do JSON. Né? Então, vamos usar aqui a função do JSON, que é obter valor. Você vai indicar no primeiro parâmetro qual que é o objeto JSON e segundo, a chave que você quer obter. Então, aqui eu vou indicar a nossa variável JSON e a chave que eu quero chama-se logradouro. Pronto, eu vou copiar porque a estrutura vai ser a mesma para os outros, né, mudando só o componente e qual vai ser a chave que eu vou obter do JSON. Então, exibir bairro. Eu vou colar aqui. Então, o componente agora é o componente bairro. E a chave que eu vou obter, a gente pode comparar aqui, ó, nós temos uma chave também chamada de bairro. Então, bairro. Ok, depois eu exibir cidade, colar a expressão, mudar o componente aqui para o componente cidade.
E tem uma diferença aqui, o cidade ele entende como localidade, não como cidade, como a gente viu no outro no BajJG. Então aqui eu vou indicar a chave localidade. E por último, o F. Então eu vou colar aqui, mudar para o componente UF e o conteúdo dele vai ser a chave UF, tá? Aqui no conteúdo a chave UF. Ok. Então está pronto aqui agora o fluxo. Ctrl S para salvar o fluxograma. Eu vou indicar o nome. Então endereço Web Service REST. E esse fluxo será na camada servidor. Ok. E agora eu vou pegar o nome do fluxo, ó, só para a gente não precisar buscar lá. Vou copiar o nome do fluxo aqui. Fui nas propriedades, o atalho Ctrl P. Voltando no primeiro, eu vou indicar esse fluxo aqui no objeto subfluxo. Ó. Teria que buscar por ele aqui, já vou colar o nome. Já veio direto no fluxo o endereço Web Service REST. E ele espera um parâmetro, que é o CEP tratado, que eu vou indicar o nosso parâmetro CEP, que nós já fizemos, já aplicamos a expressão regular para tratar e deixar apenas os números. Ele não tem retorno, então não precisa obter o retorno aqui. Ok. Ctrl S, este fluxo vai ter que estar na camada cliente, porque a expressão regular, a função que a gente utilizou, é só JavaScript, é só camada cliente. Então o nome do fluxo vai ser endereço tratar CEP com expressão regular. Pronto. Agora eu vou chamar esse fluxograma aqui lá no botão do consulta CEP para a gente fazer o teste. Então vou fechar isso aqui. Vamos voltar lá no nosso formulário endereço. E aqui no botão consultar, eu vou mudar o fluxograma atual. Vai ser o fluxograma endereço tratar CEP com expressão regular, passando o mesmo parâmetro que é o CEP, né? o conteúdo do campo CEP. Ok. Salvar aqui o fluxo. E agora nós vamos voltar para o formulário hospital para fazer o mesmo teste. Então, vamos aqui voltar para o hospital e vamos dar um preview aqui no formulário. Bom, vamos lá, vamos aqui no hospital Couto Maia, que já tem o endereço cadastrado. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar o conteúdo para a gente conseguir ver o funcionamento. Vamos clicar no botão consultar. E aí ele preencheu aqui, ó. Praça Professor Hermano Santana, Bonfim, Salvador, BA. E eu consegui chamar, então, fiz a chamada, né, da Web Service, tanto utilizando SOAP como utilizando o REST também. Ok? Até a próxima aula.